Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês, querido concurseiro e querida concurseira? Vamos para mais um vídeo e esse foi muito pedido pelas pessoas que entravam aqui no meu canal ou que falavam comigo lá no Instagram, que é sobre direito processual civil e direito processual penal, tá? Sem enrolação nenhuma, já vou começar falando da primeira dica aí para vocês. Imprima a legislação. Caneta e papel na mão. Eu nunca gostei de fazer leituras pelo computador, pelo tablet, enfim. Eu sempre fiz um estudo muito ativo, anotando as dicas dos professores nas aulas, e eu gosto de papel. Lógico que é muito mais fácil, né? Quem se adaptou aí a estudar através das telas, é muito mais fácil se houver alguma alteração, você consegue ir lá e mudar facinho e tal. Beleza, eu, assim, não me adaptei, então a primeira dica, assim, do que funcionou pra mim foi caneta e papel na mão. Segunda dica, videoaula. Se você é iniciante, tá começando agora a estudar PJ São Paulo, você precisa assistir videoaula. Não tem como pegar o Código de Processo Civil, que nem eu, que nunca tinha lido nada parecido, e começar a ler e entender aquilo. Porque até para memorizar as informações, a gente quando entende, fica mais fácil de memorizar. A gente precisa entender para memorizar, sabe? Você simplesmente ficar naquela coisa robótica ali, eu vou ficar lendo, não funciona. Por quê? Porque a banca vai trazer uma historinha para vocês desse tamanho aqui, e aí você vai ter que interpretar aquela história e saber a aplicação da lei naquele caso concreto. Então, assim, leia e assista videoaulas, tá? Pra quem já tá com uma bagagem aí de um tempo, não está na primeira prova, já viu videoaulas, o que eu indico? Que foi o que eu fiz para minha última prova. Eu já tinha feito 2 provas, eu já tinha visto videoaula de tudo que vocês imaginar. Então, a minha aposta foi só leitura e questões. Leitura e questões, leitura e questões, tá? Isso para quem já tem uma bagagem. E só assistia videoaulas daqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade. Eu tava com dúvida ali, tava errando questões sobre tutela provisória. Então, eu assistia vídeo de tutela provisória. No mais, era só leitura, porque quanto mais eu lia, mais informações eu absorvia. E também eu já estava familiarizada ali com o conteúdo. E aí eu ia lendo e fazendo questões. Agora, para quem tá bem no comecinho, videoaula com certeza e questões. E aí, depois que você terminar as videoaulas, aí eu pegaria nas leituras. Deixa eu ver aqui. Como sempre, eu trago para vocês o conteúdo programático de acordo com o último edital. Aqui está os artigos que são cobrados em Direito Processual Civil e aqui em Direito Processual Penal. E aí, depois, qualquer coisa, vocês pausem o vídeo. Vocês podem observar que tem, tanto no Direito Processual Civil quanto no Processual Penal, algumas leis ali, que é a Lei 9.099, a Lei 12.153, acho que é isso, que são os juizados. Tem o Juizado Especial Cível, o Juizado Especial Criminal e o Juizado da Fazenda Pública. Essas leis, elas são pequenininhas e elas têm um custo-benefício muito grande. Então, assim, invista muito, principalmente quem tá no pós-edital, quem vê esse vídeo no pós-edital, que tá aí desesperado, querendo só estudar os assuntos mais cobrados, invista nessas leis. São poucos artigos e é questão certa na sua prova. Você não pode errar a questão de juizado. Então, acho que ter os juizados ali no conteúdo programático ajuda bastante. Quando eu estava estudando, eu também fazia muitas comparações entre processo civil e processo penal. Tem gente que não gosta de fazer comparações, que fala, eu fico confuso. Eu não, eu parece que quando eu comparava, a minha mente clareava. E ao fazer comparações, eu fui pegando coisas que essa primeira tabelinha aqui que eu vou pôr pra vocês, eu nunca ouvi em aula. Isso aí foi um despertar, assim, sabe aquela luzinha que acendeu?
enquanto eu estava fazendo uma tabela de impedimento e suspeição do processo civil e do processo penal. E aí eu comecei a pensar com a cabeça do examinador, né? Como o examinador pode tentar me confundir, porque tem impedimento e suspeição dos dois. E eu achei uma coisa que eu achei assim surreal, que foi o artigo 145, inciso 4 do processo civil, comparando ele com o artigo 252, inciso 4 do processo penal. Gente, olha que incrível. O que é suspeição no processo civil, às vezes é impedimento no processo penal. E o que é impedimento no processo civil pode ser suspeição no processo penal. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, se eu fosse examinador, eu ia pegar o povo aí, né? Eu já ia fazer uma questão, assim, pra pessoa ficar bem confusa. Porque eu cheguei a errar questões por confundir essas informações. Por exemplo, no processo civil, o juiz, se ele for interessado, ele é suspeito. No processo penal, se ele for parte ou diretamente interessado, ele é impedido. E aí depois vocês olhem a comparação do outro artigo aí embaixo, tá? Que eu fiz, mas eu achei, assim, muito legal. Eu também fazia comparações dos prazos de recursos. Por exemplo, no processo civil e no processo penal, a gente tem a apelação e os embargos de declaração, que são recursos em comum. Então, eu sempre procurava anotar os prazos para recorrer e tal, e dar uma olhada para separar na minha cabeça. O do processo civil é mais fácil, né, porque todos os prazos ali para recurso é de 15 dias, exceto os embargos de declaração. Só que aí aqui no processo penal fica um pouquinho mais assim, né? Porque aí a gente entra com os prazos de recurso lá no GCRIM também, que tem a apelação, né, no processo penal, que o prazo para apelar é de 5 dias, e lá no GCRIM é de 10 dias, e o cara já apresenta a apelação com as razões. Depois vocês olhem aí, tá? Com calma, tabelinha. Se quiser anotar, anotem à mão, por favor, tá? Não digita, não. Escrevam, gente. Escrever ajuda demais. E aí os embargos de declaração também. E agora, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o perigo de estudar só o que mais cai. Pode ter dado certo para algumas pessoas, mas eu nunca confiei nesse estudar só o que mais cai. Nunca confiei nisso. Eu sempre quis estudar tudo e saber tudo, porque eu pensava assim, o cara pode cobrar o que ele quiser, se tá aqui, pode ser cobrado. Porque eu vou estudar o que mais cai. E aí não cai o que você achou que ia mais, o que mais cai, e cata coisa que nunca tinha cobrado. E aí você vai escorregar na casca da banana. Então, eu sempre tive em mente assim, claro que tem assuntos que eu vou dar mais atenção, mas eu vou ler tudo e eu vou tentar, pelo menos, nem que for menos vezes, mas eu vou passar todo o conteúdo. E aí, o que aconteceu? Em 2023, na prova, acho que foi da Grande São Paulo aqui, da Grande São Paulo ou da Capital, não lembro qual das duas foi, caiu esses artigos aqui sobre produção antecipada de provas. E lembrando que esses artigos nunca tinham sido cobrados na prova de escrevente, tá? Não tô falando que a VUNESP nunca cobrou em nenhuma prova, tô falando na prova de escrevente nunca tinha caído o assunto de produção antecipada de provas. E aí eu garanti esse ponto porque eu tinha estudado produção antecipada de provas, independente se tinha caído ou se não tinha caído, esse assunto estava lá no conteúdo programático. Outro exemplo, eu trouxe 2 exemplos, mas eu poderia dar mais exemplos para vocês, foi essa questão de 2024, da prova lá que teve o concurso unificado ano passado, capital interior, sobre as ações relativas à prestação de fazer, não fazer, entregar coisa. Gente, o cara vai estudar processo civil, o que ele faz? Ele vai bem até a parte ali da audiência. A hora que chega na parte de provas pra frente, ele vai lá, puf, pula para recurso. E aí o que acontece? Eu pensava assim, eu tenho que garantir esse ponto, porque sempre, em toda prova que eu fiz 3, e eu garanto que eu vou voltar com as provas dos próximos concursos, mostrando, provando isso pra vocês, sempre tem um artigo que nunca caiu e que vai cair. Eles, vai cobrar impedimento e suspeição em toda a prova? Pode ser, mas sempre vai ter um assuntinho ali
que vai ser cobrado e que nunca tinha caído antes. E muita atenção aos artigos que sofrem alteração. Toda vez que um artigo sofre alteração, a banca cobra ele, que é para pegar o desavisado, que é para pegar quem está com a legislação desatualizada. Então, eu sempre dei muita atenção também aos artigos que foram alterados. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui. Vou dar umas dicas agora. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. O meu navegador. Aí, consegui. Eu espero que esteja aparecendo. Aqui está a legislação que eu fiz, para quem tiver interesse, tá? Os artigos aqui estão todos atualizados. Eu fiz uma legislação toda marcadinha, ó, para quem vai estudar, você saber o ponto que você tem que estudar com força, tá vendo? Na hora que você vê esse vermelhinho aqui, ó, que nem um semáforo, você fala, não, aí aqui eu tenho que arrebentar. Aqui eu tenho que arrebentar também, e aqui eu tenho que arrebentar um pouco menos, mas eu vou arrebentar também. Então, na hora que você vê um artigo indicado aqui, você sabe que você tem que dar muita atenção para ele, ó. Por exemplo, já começa aqui, ó, 144, em vermelho, isso aqui sempre cai em prova. Então, assim, é bom você tentar absorver o máximo de informações, decorar o máximo de informações desse artigo aqui. Essa legislação, eu sempre vou atualizar ela até a data da prova. Se houver alteração, eu me comprometo a atualizar para quem adquirir. E o que eu acho legal é que tem aqui, ó, os espacinhos, tudo bonitinho, ó. Se você quiser puxar setinha, fazer anotação, tem espaço, gente. Eu não gosto de coisa muito espremida. Você pega uma legislação lá, um trem muito espremido, que nem página de jornal, você não consegue anotar o que o professor fala na aula. Aí você pega um caderno para anotar no caderno, depois você não sabe por onde você vai revisar, onde está a anotação. Então, eu gosto de fazer assim para ter tudo num lugar só, tá? Então, ó, olha que espação aqui para você anotar algum exemplo, fazer alguma tabelinha, tá? E aí, eu vou deixar aqui também dicas de canais para quem não tem cursinho. Você pode assistir. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Ricardo Torques, Processo Civil Desenhado. Esse é o primeiro professor que eu vou indicar para vocês. O Ricardo Torques, ele é professor lá do Estratégia. E no ano de 2023, ele fez essa playlist aqui, ó, maravilhosa, tá? Que é o CPC desenhado, ó, Código de Processo Civil Desenhado. 59 vídeos, gente. Tem tudo aqui. Só tem que ter atenção, porque como os vídeos são de 2023... acompanha com a legislação para ver se não teve nenhuma alteração. Mas eu vou entrar aqui rapidinho, ó, só para vocês verem o tanto de vídeo que tem. E tá tudo em ordem. Olha aqui, ó, impedimento e suspeição, auxiliares da justiça, ó, tudo que cai no edital de escrevente tá aqui. E vocês podem ver que tá tudo em vermelho aqui, porque eu assisti todos na época, eu não tinha cursinho, ó, eu assistia tudo. E ia fazendo os esqueminhas, as anotações, tá? Então, essa é a primeira dica de professor. Segunda dica de professor. Professor Cenoura, maravilhoso, super simpático, super detalhista. Tem aqui, ó, também tudo de processo penal pro TJ São Paulo. 11 vídeos aí, ó, de graça para vocês assistir. Conteúdo de qualidade. E aí também tem de processo civil. Olha aqui. Artigo por artigo, gente. Aí, ó, tem aula 1, aula... Aí vocês vão se encontrando aqui. E também vou deixar a indicação do professor Doneri, do canal Base Jurídica. Olha aqui quanta aula de processo civil esse cara tem. Ele comenta artigo por artigo numa paciência que eu vou falar pra vocês. Só não entende quem não quiser entender. Se você falar assim, não vou entender porque eu não quero, aí você não vai entender. Mas... se entrar aqui, ó, nessa playlist, ó, 128 vídeos, conteúdo pra caramba, tudo que vocês procurar vai estar aqui completo. E pra quem não tem a minha legislação, vou ensinar vocês aqui, ó, sempre olhem aqui no Planalto, ó, digitei aqui, Planalto, Código de Processo Civil, mas você pode digitar Código de Processo Penal, Código Penal. Isso aqui é pra você acompanhar as atualizações. Você vai dar um Ctrl F aí,
vai pôr 2025 e aqui ó, vai aparecer o resultado de quantas alterações teve em 2025. Aqui a gente pode ver que teve uma alteração, ó, foi no artigo 82, parágrafo 3, só que esse artigo 82 não está no nosso edital, então quer dizer, agora em 2025, no Código de Processo Civil não teve nada alterado. E aí, por exemplo, ó, 2024, a gente vê aqui, ó, 5 alterações. Aí vocês pesquisam aqui, ó, a primeira alteração aqui, ó, artigo 63, não cai pra gente, beleza. Aqui também é do artigo 63, que não cai. Aí aqui, opa, isso aqui cai. Ó, vocês podem ver aquela questão que eu coloquei no slide, que caiu em 2024? Olha aqui a alteração que teve de 2024. Aí cobraram isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. E nunca tinha sido cobrado, tá? Na prova de escrevente, aí para ajudar a ver isso aqui, ó, essa alteraçãozinha. Então, deem atenção. Quer ver? Vamos ver mais um? 1003. Olha aqui, ó. Mais uma alteração. Entendeu? Então, isso aqui é assunto certo na prova. Se eu não me engano, teve questão até disso na prova de 2024. Eu tenho que olhar as questões, mas eu acho que teve questões de recurso que cobrou essa alteração aqui. Enfim, gente. É isso o que eu tinha para falar para vocês. Eu só vou fazer uma... Eu até anotei o que eu tinha para falar, porque era tanta coisa. Então, só fazendo um resumão aqui. Imprime a legislação. Assista videoaulas, principalmente quem está começando. Assista videoaula de tudo. Faça anotações. Quem já está com uma bagagem, leitura. Leitura vai te salvar. A hora que você pegar até aquele artigo que você não viu muita videoaula, alguma coisa você vai lembrar. Isso aqui eu já li. E questões. Faça comparações entre o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, para você não cair em pegadinha e não confundir isso, isso não confundir a tua cabeça, tá? Processo de memorização. Memorização vem com a repetição. Você vai repetir várias vezes leitura, questões, você pode fazer siglas, você pode criar historinhas, você pode cantar o artigo, você pode fazer o que você quiser, gente. É liberado, tá liberado, tá? Fiquem atentos às atualizações, tá? Que a banca sempre costuma cobrar as atualizações, as últimas atualizações. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, podem me chamar no meu Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Se alguém se interessar na legislação que eu fiz, tem o link aqui no canal, tem o link lá no meu Instagram também, tá? E espero que essas dicas tenham te ajudado, que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aqui, deixa o comentário, Ana, me ajudou, Ana, você não falou isso, como que você fazia aquilo? Pode mandar aqui que eu vou responder todo mundo. E desde já eu agradeço vocês por acompanhar essa humilde concurseira aí que está esperando a nomeação. Espero que tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.